Ok. Vamos lá sobre a Parashá de hoje. Logo no início da Parashá, a Torá fala sobre o falecimento de Sara e a aquisição de Avraham vindo num pedaço de terra que ficava em Hebron. Ele comprou de um indivíduo chamado Efron, e a Torá conta para a gente a negociação que Avraham teve com ele. Essa negociação, os sábios eles colocam como uns 10 testes de Avraham Avinu. A gente sabe que ele passou por vários testes, alguns, depende de como se faz a conta, alguns consideram que essa negociação que ele teve, logo depois que a esposa faleceu, ele tem que ir lá negociar e comprar, e etc. Não foi uma coisa tão simples, tão fácil, então também foi um teste divino. Mas o que aconteceu nessa negociação? Pergunta número 1. Pergunta número 2, por que a Torá se estende tanto nessa negociação? Uma coisa que a Torá poderia simplesmente, ele foi lá, obrigado. Ele foi lá e enterrou a esposa. Aonde? E pronto. Como foi, como ele comprou, e o que as pessoas falaram para ele, a Torá conta que as pessoas falaram, olha, pode vir, não sei o quê, Efron, ele virou chefe só porque Avraham precisava dele, e Efron oferece de graça, e no final das contas, Efron, ele cobra o valor completo. Qual que é o ensinamento que a gente tem de toda essa passagem? Então, tem alguns detalhes que a gente pode ver claramente qual que é a mensagem que a Torá deixa para a gente. Um deles, inicialmente, quando Avraham ele chega e fala para Efron, olha, eu gostaria de enterrar aqui, etc., Sará. Então, ele fala, olha, o que é para nós, entre eu e você, 400 moedas? Fica tranquilo, fica tranquilo. Quem te possa cobrar? E a primeira pergunta é, o que quer dizer entre eu e você? O que quer dizer entre eu e você? A gente não conhece nenhuma interação deles dois, de amizade, camaradagem, até agora na Torá. Ele fala como se fosse que já fossem velhos amigos. Entre eu e você, não é nada. Então, o que é entre eu e você? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o que acontece? Por que Avraham ele fez questão de pagar? Efron, ele é apontado o erro dele, assim, a falha dele moral, que ele aparenta ser o cara bonzinho, e no final ele cobra, e quando Avraham paga, ele aceita as moedas, que era o melhor tipo de moedas, que antigamente, na verdade, hoje você tem um paralelo para isso, que é a nota velha e a nota nova do dólar. A nota velha vale um pouco menos. Então, nas moedas antigamente, que a própria moeda tinha o peso equivalente ao valor dela, de prata, de ouro, o que for, então, fazia a diferença qual é o tipo a qualidade do ouro, da prata. Alguns deles, eles saíam com mais facilidade, outros com menos facilidade. Então, ele acabou pagando os 400 e ainda ele aceitou os 400, que eram o melhor tipo de moeda que tinha na época. Então, Efron, ele é apontado como aquela pessoa que fala muito e não faz nada. Então, ele no início ofereceu de graça e no final ele cobrou tudo. Ok, então a gente aprende o que não fazer de Efron. Mas a pergunta é por que a Torá conta para a gente todos esses detalhes? E o que significa entre eu e você? Então, o Rashi explica entre amigos como nós. Amigos, onde que eles eram amigos? Então, eu procurei nos comentaristas, não tem muita coisa a respeito disso. Um dos comentários, ele fala, entre eu e você, poderia se explicar entre pessoas ricas como nós. O que vale para a gente? O que é para nós 400? Mas o Rashi não aceita essa explicação, por quê? Pelo contrário, se eu e você somos ricos, então paga. Se para você não é nada 400, então paga. Então por isso o Rashi explica entre amigos como nós. Eu vi uma outra explicação bonita que ela fala entre eu e você. Entre você que está desesperado para enterrar a tua esposa e entre eu que adoro dinheiro. Então, entre eu e você, 400, não é nada, tá certo? Mais um detalhe interessante. Dessa passagem, o Talmud, o Tratado de Kiddushin, quando ele vai trazer para a gente a primeira lei em relação ao casamento, que é como se realiza o Kiddushin, que é aquele primeiro estágio onde o homem ele designa a mulher para que ela, a partir daquele momento, não pode ser comprometida a ninguém mais, a não ser ele, se chama Kiddushin, ele faz uma aquisição. Uma das 3 maneiras de fazer a aquisição é com dinheiro, que hoje se faz diretamente com anel, que ele tem um valor monetário, e ela usa diretamente, porque ela está fazendo uso daquele valor monetário direto. Mas poderia ser com uma moeda. Da onde se aprende essa
essa lei de aquisição, então é conhecido, a Gemara fala, Kicha Misdei Efron. Significa, desculpa, na Masechet Ketuvot, eu acho, logo no início. Kiddushin, tá certo, Kiddushin. Então, da onde se aprende? Então, existe uma das 13 metodologias de ensino da Torá. O que significa? Todo dia de manhã, quando a gente vai começar logo o primeiro Kadish, antes disso a gente fala do Rabi Ishmael. O Rabi Ishmael, ele resume as 13 metodologias, digamos assim, as 13 fórmulas matemáticas de interpretar a Torá. A Torá tem várias, claro, a gente não consegue ler a Torá e extrair de lá o judaísmo. Então, Deus passou para Moshe Rabbeinu a fórmula de como interpretar. Uma dessas fórmulas se chama Gzeirah Shavah. Se eu tenho um termo num local e esse termo aparece em outro local, pode-se aprender de um local para o outro. Por exemplo, o tefilim, está escrito na Torá que você coloca entre os seus olhos. Ninguém coloca o tefilim aqui, entre os olhos. Por que a gente coloca aqui? Porque a Torá fala, numa outra passagem, não raspe o seu cabelo que está entre os olhos. Se referindo a uma prática idólatra, que as pessoas raspavam o cabelo pelo morto, e a Torá proíbe fazer uma coisa dessas. Aonde tem cabelo? Normalmente as pessoas não têm cabelo entre os olhos, com raras exceções. Então, quando a Torá fala entre os olhos lá, se trata aonde nasce o cabelo. Entre os olhos significa no espaço perpendicular, ou seja, aonde seria os olhos, quer dizer, no espaço aqui no meio. Então, daqui os nossos sábios aprendem bem neinecha com bem neinecha. Lá que bem neinecha significa na testa, significa na cabeça. Então, assim também no bem neinecha do Shema. Isso chama Gzeirah Shavah. Então, a mesma coisa em relação quando a Torá fala que kar ish isha, quando um homem pegar, na tradução literal seria quando um homem pegar uma mulher. O que significa pegar? Pegar, poderia pensar que é pegar com as mãos. Pegar significa adquirir. A gente aprende que aqui na nossa passagem também tem a linguagem de pegar, e quando ele fala pega de mim o dinheiro, tá certo? Pega de mim, desculpa, o espaço para você poder enterrar. Então a linguagem pegar significa uma aquisição. Então você entende que quando ele diz a Torá que um homem pegar uma esposa, não é agarrar a esposa, e sim ele adquirir a esposa. Daqui a gente aprende, Avraham, ele pagou com dinheiro, então uma das maneiras de ele realizar o Kiddushin é através de dinheiro. Certo? Até aqui, tudo bem? Hoje mesmo ele pegou a Agar. Perfeito, está escrito no que ele pegou, ele aí carrega, certo? Ele pegou a Agar, mesma coisa, perfeito. Então quer dizer pegar significa uma aquisição. Você tem que pagar por isso. Então a pergunta, primeiro, aqui a gente já vê que a Torá, apesar que parece que está contando uma historinha, uma lei essencial, básica para todo casamento, se aprende justamente dessa passagem. Esse é um detalhe. Agora, a pergunta é, qual que é a relação entre casamento e o enterro? Porque se a Torá pega justamente um termo emprestado, digamos assim, um termo que por acaso, entre aspas, ele aparece em dois lugares, porque justamente do caso do enterro da Sara. Um está se desfazendo da esposa, um está enterrando a esposa, e o outro está começando. O que você fala? Olha, sabe como se adquire uma esposa? A gente aprende lá do Abraão quando ele foi enterrar a esposa. É curioso. Então tem algumas explicações bonitas, mas uma delas que fala justamente sobre essa negociação entre Abraão e o Efron. Hebron era chamado o pior das terras de Israel. Tanto é das terras, pior sentido de agrícola, sentido pior das terras. Portanto, eles já tinham designado o espaço de Hebron como um lugar para enterro. Era um lugar chamado de Trashim, um lugar de pedras, pedregulhos, não é um lugar onde cresce alguma coisa. Então, eles dedicaram, bom, já que aqui não cresce nada, vai ser um cemitério. Então, já era um local designado para isso. Esse era o pior local de Israel. Então, o que acontece? Aqui temos uma negociação. Avraham Avinu, ele chega e oferece um valor absurdo. Pelo quê? Pelo pior pedaço de terra. O Efron chega em casa, todo contente, falando, minha esposa, sabe o que eu fiz hoje? Peguei aquele judeu, vendi a 400
milhões de dólares, aquele terreno que estava empacado pela prefeitura, você não pode construir, você não pode plantar, ia ficar lá para a eternidade. Olha o que eu fiz, olha que bom negócio. Abraão Avinu chega em casa pensando, olha que bom negócio. Eu acabei de pagar 400 moedas por um pedaço da terra sagrada de Hashem. O local onde está enterrado Adam e Chava. Aquele bobo do Efron, ele me vendeu um pedaço histórico, um pedaço sagrado, por apenas 400 moedas. Tá certo? Então, o que acontece? Às vezes, um lado pensa que está fazendo um mau negócio. Mas a Kihá, a aquisição de Avraham Avinu, ele saiu contente sabendo que agora ele comprou o melhor lugar do mundo. A gente espera que a pessoa, na hora do casamento, ele chegue em casa pensando, eu paguei um anelzinho, tá bom, paguei o casamento, custou um pouco mais. Ou se pagar no apartamento, custou um pouco mais. Mas eu acabei de fazer uma realização de uma junção de duas almas, que é algo eterno, é algo que vai ficar para a eternidade. E com uma pequena festa, com um pequeno anel, eu consegui fazer uma aquisição que Bezerra Hashem vai durar para sempre. Então, essa é uma lição bonita que a gente pode... Que você seja o Avraham da história e não o Efron da história. Né? Uma das entradas do Ganeden. Do Ganeden, lá, exatamente. Uma das entradas do Ganeden é por lá. Então, Efron não tinha esse conhecimento. Ele achou que ele vendeu um pedaço de terra. É uma coisa importante. Inútil. Que foi uma compra completa em todo sentido, com testemunhas. Sim, sim. Com testemunhas. E isso é uma coisa que os árabes aqui tem 3 lugares que aqui os árabes reclamam eles. Porque justamente isso, porque saben que pegar está Yosef. Sim. E em Jerusalém. Sim. Porque não teve testemunha para... Não, mas o que acontece? Então vamos lá. Esse é o outro terceiro ponto que eu queria falar em relação a essa aquisição. O Avraham Avinu, ele chega e fala Ger vetoshav anochi imachem. Um estrangeiro e um morador eu sou entre vocês. Estrangeiro e morador são contrário. Estrangeiro é quem chegou agora. Morador é quem é daqui. Então, o que significa isso? Toshav. O que quer dizer Toshav? Toshav socher. Eu sou residente, sou morador. Eu sou estrangeiro. Tudo bem. Sim. Não. Mas em relação à negociação, em relação à negociação que ele estava dizendo, é estranho. O que ele estava querendo dizer? Eu sou estrangeiro ou morador? Tá? E eu não perguntei, eu não pedi teu passaporte. Eu quero teu CPF, não teu passaporte. Eu quero saber se está com a ficha limpa. Teu passaporte não me importa. Não importa a sua origem. Então, o que o Rashi explica? Ele fala, se você quiser me vender, Hareniguer, eu sou um estrangeiro. Se você topar me vender, muito bom. Se não, eu sou Toshav. Se não, eu já sou daqui. Por quê? Porque Deus me prometeu essa terra. Então, se você quiser de boa, então me vende. Não quer vender? Então não tem problema. Eu vou te tirar daqui. Eu sou daqui. Tá certo? O que significa isso? O que significa isso? Então, peraí. O Rashi fala que essa foi a colocação dele. Se ele não entendeu, está escrito que sim, que eles já sabiam que a Hashem já tinha prometido. Peraí, Avraham, ele saía na capa do jornal todo dia naquela época. Avraham já era famoso naquela época. Então, eles conheciam os eventos da vida de Avraham. Ficou muito claro. Então, quando ele diz Ger vetoshava no Himachem, ele está dando uma deixa para o vendedor, falando, olha, esse carro é bom você me vender. Se não, eu vou te provar que ele é meu. Qual que você escolhe? Qual que você escolhe? Hã? Aproveita. Então, ele preferiu receber o dinheiro. Mas a pergunta é, peraí, se o carro é teu, então por que você está oferecendo para pagar? Se de fato o carro é teu, Avraham não estava mentindo, Deus prometeu para ele a terra, então pega. Por que ele precisou negociar? A explicação mais popular conhecida é de que Abraão queria ter certeza. Para que não venham pessoas historicamente dizendo, essa terra é nossa. Então, por isso ele foi lá e está escrito na Torá que mesmo os primos também concordam e sabem da Torá. Então, sabe que Hebron claramente é nosso, tá? Explicitamente. Mas
é além disso, é além disso. Por que é além disso? Porque e o resto de Eretz Israel também é nosso. Não foi comprado. Foi adquirido através de guerras, certo? Foi uma conquista, que consta no próprio Tanakh também. Então, tudo bem. Também foram comprados. Tudo bem. O que você falou do Shechem, ok. E do Goren Arvená. Foi comprado dele lá conta pra, o Tanakh conta pra gente como ele foi comprado, David Amelech comprou, etc., onde foi construído o Beit HaMikdash. Mas o resto de Israel não está, certo? Então, se fosse só para que ninguém diga no futuro, então, teoricamente, ele precisaria comprar todo Israel, certo? Alguns falam que ele deu o down payment. Ele deu a entrada, tá certo? Ele deu a entrada por Eretz Israel. Então, de novo, Efron chega em casa falando, eu vendi um pedaço de terra. Abraão chega em casa falando, ó, eu dei a entrada do país, certo? Eu dei a entrada do país. Exatamente. Foi primeiro pezinho que ele teve lá. Mas tem mais um conceito, que, na verdade, por que ele não usou esse cartucho de cara? Porque, de fato, Hashem prometeu para ele a terra, mas ainda não chegou o momento dele, de fato, ser morador da terra. Tanto é, quem voltar 2 parashiot atrás, lembra que Avraham ele brigou com o Lot. O Lot, ele deixava o rebanho dele comendo de qualquer lugar. E aí falava, ô Lot, como você está fazendo isso? Aí ele falou, peraí, Avraham não tem filhos, eu sou o herdeiro. Deus prometeu a terra para ele, então a terra é nossa. Eu posso deixar meus animais comer onde foram. Ele tinha 2 erros. Um, que Avraham ainda não morreu. Segundo, 3 erros. Segundo, que Avraham teria um filho, Yitzhak. Terceiro, que a terra ainda não era dele. Mesmo o próprio Avraham, com o seu rebanho, ele poderia chegar e dizer, bom, então eu deixo meu rebanho comer à vontade. Ele não fazia isso, porque Deus prometeu que daria para ele a terra. Ainda não aconteceu. Ele é o descendente. Então vamos chegar lá, para ele e para os seus descendentes. Então, aí que está o ponto. Por que Avraham, então, ele usa essa chantagem? Ele faz, se você me vender, muito bem. Se não, eu pego. E a resposta é a seguinte. O que Avraham estava aludindo era o seguinte. Vocês estão na terra temporariamente. Lá desde Bereshit, a gente já sabe que Deus ele fez questão de assinar, lá no início, no final da criação do mundo, olha, quem é o autor da obra? Sou eu, Bereshit bara Elohim. Então, só para você saber, sou eu que estou criando o mundo, sou eu que criei Eretz Israel, e eu deixei os povos ficarem por lá até o momento que eu defini. No momento, diz Avraham, que vocês estão aqui, e vocês negam a nossa propriedade, a ponto que você nem quer vender ela para mim, nem eu pagando, então eu serei morador a partir de agora. Hashem não me deu até agora. Mas se você negar que eu tenho direito a essa terra, imediatamente você vai perder esse direito à terra. A sua posse, se você achar que de temporária ela passou por uma posse eterna, então você imediatamente se perde a sua posse. Então é isso que ele estava falando para ele. Saiba que eu sou guer, se você souber que eu sou toshav. Se você souber que essa terra é minha, eu posso comprar. Mas se você não me negar até vender, então esquece. Imediatamente, Hashem vai arranjar as coisas para que eu já herde essa terra nesse momento. Essa foi o pé firme que Avraham ele tinha colocado. Então, por um lado, ele fez questão de comprar. Por quê? Porque não chegou ainda o momento que Hashem deu para ele. Inclusive, por isso que é considerado um teste. Não só que ele teve que pagar. Peraí, se Hashem me prometeu a terra de Israel, já estou ficando velhinho, minha esposa faleceu, então, a terra é minha, ainda tem que pagar por isso? Foi um teste de fé para ele. Ele poderia falar, ei Hashem, e cadê minha promessa? Mas ele entendeu que vai chegar o momento certo para isso. Mas ele também entendeu que se o Efron não entendesse, por isso eu estou falando para nós, é importante a gente saber que essa terra essencialmente pertence ao povo judeu, então você vai perder isso imediatamente. E os povos às vezes entendem isso, quem não entende é a gente. É muito importante a gente saber que de todos os países do mundo, todos os países, hoje onde a gente está, são países de conquista. O brasileiro, ou melhor, o português não pertence ao Brasil. Ele conquistou à força. O americano não pertence aos Estados Unidos. Também conquistou as forças dos indígenas, nativos, etc. Índios, certo? Indígenas aqui. Os índios. Uruguai foi pior. Uruguai pegou de quem? Foi pior. Matou todos os índios. É o único país da América Latina que não tem índios. A Uruguai matou os índios, você chega na Argentina, você não vê um negro. Não, na Argentina tem índio, mataram muito. Mas você não vê negro. Na Argentina, Brasil do índio, Rabino. Brasil do índio. Não, Brasil do índio. Então, o que acontece? Não sei se são todos, mas grande parte dos países, ninguém está lá, talvez os chineses, não sei,
estão lá historicamente, e mesmo que estão historicamente, eles chegaram lá. Não tinha ninguém, pegaram. Ok. Não, chinês, japonês já estava lá. Já estava. estava. Mas já estava o quê? Quando Hashem fez o dilúvio, ele não estava lá. Quando Elial, quando Hashem fez o dilúvio, eles não estavam lá. Eles foram para lá. Então eles chegaram, falando, já que não tem ninguém, a gente vai morar aqui. Ok, tudo bem. A única terra no mundo que ela essencialmente pertence a um povo é Eretz Israel. Que Hashem, desde o início, falou, essa terra é sua. Então essa terra não é nossa pela conquista. Talvez a conquista permitiu, historicamente, que isso acontecesse. E é isso que Abraão está deixando claro nessa paraxá. Ger vetoshav. Eu sou um estranho, agora não chegou a minha hora de estar aqui, enquanto você souber que eu sou toshav, que eu sou essencialmente daqui. Então tem 2 pontos, o Rebbe apontou isso muito forte na Masihá, falando a respeito disso. Falou, primeira coisa, grande parte dos muçulmanos hoje, dos árabes hoje, eles mesmos sabem que sequer são descendentes diretos de Ismael. Mesmo que fosse. Grande parte deles não são. Número dois, vamos dizer que são descendentes de Ismael. Na nossa paraxá, o próprio Ismael, ele vai lá, dá prioridade no enterro de Abraham, e ele fala, faz favor, ladies first. Ele vira para Abraham e fala, pode passar, sou cavalheiro, você que vai enterrar seu pai primeiro, porque ele chegou e concordou, e que o verdadeiro herdeiro de Abraham era Yitzhak, e não Ismael. Então, de todos os lados, nessa paraxá fica muito claro, e aqui vinha, não sei se era nessa paraxá que o Rabino de Hebron sempre vinha para cá, lembra todo ano, acho que é nessa paraxá que ele vinha, se eu não me engano, ele vinha para o Brasil, agora os últimos anos, corona, ele não veio, mas assim, você vê muito claro hoje, ele está lá morando em Hebron, com literalmente arriscando a vida dele a cada momento que ele está lá, mas como você vê realmente o carinho, a segurança que Abraão ele tinha de afirmar que essa terra é nossa. Então a gente tem que ter a coragem, nós como Yudim, a gente tem que ter a confiança de poder falar essa terra é nossa. E o medo nosso, o receio nosso, é que infelizmente acaba causando tantos problemas. Fala. Hoje não somente... E um último conceito que a gente aprende dessa negociação é nós temos uma fama de que se dá para a gente conseguir mais barato e pechinchar, o judeu vai pechinchar. E aqui a gente vê o primeiro judeu da história, que ele não só que não pechinchou, quando foi oferecido para ele levar de graça, ele fez questão de pagar até o último centavo e com o melhor tipo de pagamento. E o que a gente aprende daqui? Além dessa ideia de não pechinchar, etc. Quando você paga, você dá valor. Quando você paga, você dá valor. Então, não só que ele poderia, para garantir que ninguém argumente depois, Abraão pegou de graça, etc. E aí, para ninguém poder contestar, vamos supor que ele faz um contrato que é incontestável, ele ganhou de presente, é um presente, tá bom, presente dado é dado. Mas ele fez questão de mostrar realmente de que aquilo que é importante para você, você investe. Então, às vezes a gente pede desconto, tudo bem, faz parte. Depende do país onde você está, se pede desconto. Você vai comprar flor na esquina, o cara fala 70, você fala 40, paga 60. E é normal, tá certo? Faz parte do negócio, depende do país onde você está. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, tinha 13 anos. Fui numa loja e aí era, sei lá, $10. Vai pagar é 10 ponto, era 10, era mais os centavos do imposto. Aí cada centavo, dá o desconto. O cara riu da minha cara, o desconto. Como desconto? Não tem essa, vai pedir desconto na loja. Aqui é mais normal, dependendo da loja, etc. Bom, então o que acontece? Avraham Avinu, ele entendeu de que como ele estava fazendo uma aquisição de uma coisa de importância sem preço, ele fez questão de pagar o valor completo. Então aqui a gente às vezes parar para pensar, eu posso conseguir um etrog de graça, eu posso conseguir desconto na escola, eu posso conseguir pagar menos para aquilo que realmente vale. E a gente saber colocar as prioridades, saber que as coisas que realmente têm valor, é lá que eu preciso pagar. Mas ele me deu desconto. Tá bom que ele deu desconto. Você precisa pagar por você. Para você dar valor. Sim. Você vai... E as pessoas se dão o luxo de aproveitar quando eles pagam. Quando você pega de graça, você acha que tem alguma pegadinha. Quando você paga, você dá o valor. Só para concluir com uma história bonita, uma vez tinha uma pessoa, um homem muito rico, que ele acabou ficando preso numa cidade, numa viagem, e aí ele precisava que alguém recebesse ele em casa.
Ele foi até a casa de alguém, ele humildemente perguntou, olha, posso passar aqui à noite, Shabbat, etc. O homem falou, olha, você pode, mas vai custar XYZ. Ele falou, não tem problema, depois eu te mando o cheque, faço o Pix, depois o Shabbat, sem problema. E aí ele entrou, sentou, comeu, bebeu, dormiu, todo feliz. No final do Shabbat, ele fala, não, quanto que eu te devo? Ele fala, nada. Falou, como assim? Você me falou? Eu falei, eu percebi, pelo teu nível social, que se você ficasse na minha casa de graça, você não ia conseguir comer. Você ia sentir muito mal. Então eu falei que eu ia te cobrar. Você comeu à vontade, agora saiba que eu fiz a mitzvah de receber as pessoas em casa. Shabbat Shalom.